Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide. Ponto. Lendo isso, você pode falar assim, puta merda. Função trigonométrica. Gráfico de uma... Fala galerinha, e aí, como é que vocês estão? Prontos para mais uma correção do Enem 2024. Sou o professor Lucas e eu te ajudo a alcançar a aprovação no Enem, no curso que você tanto sonhou, e até em outros vestibulares, né galera? Alcançando mais de 80% de acerto nas questões de matemática ou até mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Então se você quer conseguir sua aprovação, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e fica ligado, que hoje a gente vai corrigir uma questão de análise de gráfico que só de olhar pode te deixar de cabelo em pé, mas ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bora para a questão? Bom, galera, vocês devem estar se perguntando que questão é essa. Essa é a questão 168 da prova azul. Se você fez a prova de outra cor, fica ligado que eu tenho a numeração dessa questão na sua prova. É só você olhar aqui na descrição desse vídeo, que está aqui a numeração dessa questão na prova amarela, na prova cinza, seja lá qual prova você fez, beleza? Então vem com a gente, a questão é essa aqui, galera, olha. Questão que deixa muito aluno de cabelo em pé, e ela tem uma análise bem simples e eu vou te ajudar a entender isso. Bora? Bom, pessoal, vamos lá. Não se assustem com os gráficos, com os desenhos, que muitas das vezes é só para assustar mesmo. Essa questão é uma questão de pura interpretação, não tem cálculo nenhum. Você precisa entender o que a questão está falando, tá bom? Então olha só. Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide. Ponto. Lendo isso, você pode falar assim, puta merda. Função trigonométrica. Gráfico de uma senoide, o que é isso? É o gráfico da função seno, tá? Mas você vai ver que isso não tem nada a ver. A única coisa que ele está querendo dizer aqui é que essa minhoquinha aqui, porque o gráfico de uma função seno, ela vai ter esse comportamento, tá? É só isso. Nada demais, tá bom? Bom, para qualquer tipo de estrada. Bom, cada experimento teve duração de 20 minutos, sendo os 9 primeiros minutos em superfícies que simulam uma rodovia asfaltada e os 11 minutos restantes em superfície que simula uma estrada de chão, uma estrada de terra, tá, gente? Para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias em cada tipo de superfície sejam constantes e ainda que a amplitude das oscilações do amortecedor no asfalto seja menor do que a amplitude da oscilação na estrada de chão. O tipo de gráfico que descreve o comportamento oscilatório de um amortecedor que foi aprovado nesse experimento é qual? Então vamos lá, quais são as condições? O que você precisa entender, gente? Esse carro ele vai ser testado no asfalto e numa estrada de chão. Pensa comigo, no asfalto você tem menos trepidação, o carro vai oscilar menos. No asfalto o terreno é liso, de vez em quando você pega uma pedrinha, um morrinho, mas ele fica baixo a oscilação, né? Então, primeira coisa, você tem que entender que quando ele diz que a amplitude das ondas do amortecedor no asfalto tem que ser menor do que na estrada de chão, você precisa entender que no asfalto ele vai ser assim, na estrada de chão ele vai ser assim, entende? A amplitude, ou seja, a oscilação tem que ser menor do que a oscilação que eu tenho numa estrada de chão, ok? Entendido isso, vamos para o gráfico. Observe, os primeiros 9 minutos são numa estrada asfaltada, olha bem. Tá vendo como a oscilação, a amplitude, o que é amplitude? Ó, é a altura que ele atinge, tá vendo? Essa distância aqui, ó, ela se mantém constante. E depois do minuto 9, eu pego uma estrada de chão. E aí, ó, como é que a amplitude aumenta, mas está sempre na mesma altura? Esse gráfico é um gráfico de um amortecedor aprovado, tá? Professor, mas de primeira? Sim, a letra A.
Mas vamos conferir? Olha bem, por que a letra B não seria? Você fala assim, professor, a letra B, ó, os 9 primeiros minutos tá mais baixo do que os minutos seguintes. Ok, mas os minutos seguintes, ele diz que aqui, ó, para os amortecedores serem aprovados, segue-se que as amplitudes das ondas oscilatórias em cada tipo de superfície sejam constantes. Por que eu destaquei isso? Porque constante é eles mantiverem a mesma altura. E observe que quando eu entro na estrada de chão, a amplitude não mantém a mesma altura. Ó. Essa altura aqui, ó, ela vai diminuindo, tá vendo? Tá? Não ficou muito retinho, mas dá para você perceber que não tá mais na mesma amplitude, tá? Então essa daqui não é por isso. O do asfalto é até menor do que na estrada, mas a da estrada de chão não está mantendo uma constante, tá? Já aqui, por que não é? Porque elas estão na mesma altura. E ele é muito claro em dizer que o do asfalto precisa ser menor do que na estrada, não igual, tá? Não menor ou igual, tem que ser menor, tá? A oscilação do asfalto precisa ser menor que a oscilação da estrada. Então a letra E não é por causa disso. Já a letra C, ele não é porque a oscilação no asfalto, a amplitude no asfalto, está maior que a amplitude na estrada de chão, tá? Então, de fato, a nossa resposta é a letra E, tá? Tá aí explicado por que não é a B, por que não é a C, por que não é a D, por que não é a E. Tá explicado aí, letra A é a nossa alternativa correta. Beleza, galera? Então, fica aí, questão também que não exige cálculo nenhum, é atenção e interpretação de gráfico. Todo ano tem questão assim. Questão assim você não pode errar, galera. Eu explico o que pode fazer sua nota aumentar. Quando eu falo que eu te levo a mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem, são por questões como essa, estratégias como essa. Você precisa saber o que você pode errar, o que você não pode errar, tá? E eu te mostro isso, te mostro padrões. Se você quiser dar um passo além, eu tô com vagas abertas para minha mentoria, que te leva mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem e mais de 80% de acerto na prova de matemática de qualquer outro vestibular. Então se inscreve aí, o link está na descrição desse vídeo. Você também tem um e-book dos últimos 5 anos da prova de matemática do Enem, todas corrigidas, link aqui na descrição do vídeo, galera. Então, te espero aqui. Se você não puder entrar em nenhum desses, tá tudo bem, a gente continua amizade, eu vou continuar te entregando conteúdo gratuito aqui. É só você se inscrever no meu canal e ativar as notificações, beleza? A gente se vê na próxima aula.